Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio, desta vez o episódio 24, para aí, 23, 24, 24. E o título deste episódio é O preço baixo atrai o cliente errado. O preço é, diria, uma tentação em todos os negócios, tentar diferenciar pelo preço. Há negócios em que faz sentido, há negócios em que, independentemente do sucesso, da antiguidade e da reputação da marca e do projeto, ter o preço mais baixo faz sentido. Em alguns negócios é inclusive o, o slogan, não é? Garantir o preço. Se encontrarem um preço mais baixo, igual ao preço ao consumidor. Mas a verdade é que no que toca à prestação de serviços, e em particular a escritórios jurídicos, uma estratégia assente no preço dificilmente tem pernas para andar e dificilmente vai levar o projeto a bom porto. E porquê é que um preço baixo atrai o cliente errado? Primeiro, nós temos uma multiplicidade de serviços, e isso vai sempre depender de escritório para escritório. Eu estou aqui a basear-me na realidade de um escritório típico, full service, com várias áreas de atuação. Por isso, naturalmente, alguém que tem um escritório, por exemplo, só faz registros de automóveis, acho difícil. Compreendo que o preço seja decisivo, porque o registro de automóvel não é um serviço de valor acrescentado, é um serviço rotineiro, do dia a dia. O valor acrescentado, essencialmente, está no conforto do cliente e pouco mais. É impossível combater com preços dos serviços públicos, portanto, ainda assim, não vamos propriamente estar a combater pelo preço, vamos combater com outros colegas. Agora, se formos ver a generalidade, DPAs, consultas, revisões contratuais, relatórios de análise, parceiros jurídicos, representação de clientes em negociações, etc, 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 optar por uma estratégia assente num preço baixo vai ter em si mesma um preço no imediato, a médio prazo e a longo prazo. No imediato tem um preço que é termos uma menor rentabilidade do que aquela que poderíamos ter e, acima de tudo, passarmos uma mensagem de maior fragilidade ao cliente. Isto não significa que ter preços altos nos torna mais fortes ou nos permite ter uma reputação maior. De facto, não é assim que funciona. Mas, por outro lado, ter um preço bastante baixo pode contribuir para uma quebra na nossa reputação. E aquilo que vamos fazer ao baixar o preço é, com o objetivo de atrair clientes, é atrair o cliente que está à procura precisamente do preço. E esse é o cliente que chega porque nós fizemos mais barato e que vai embora porque alguém fez mais barato. E esse é o preço a médio prazo. A capacidade de retenção do cliente vai ser muito maior. E não tem a ver com o facto de fazermos um bom ou um mau trabalho, tem a ver com o facto de termos um cliente que chegou motivado pelo fator preço e cuja mentalidade nós temos que conseguir transformar de forma a garantir a sua fidelização. E isso não é fácil. Vai depender do serviço. Por exemplo, se nós estivermos a falar de um cliente que faz muitas transações imobiliárias, por exemplo, uma agência imobiliária que assessora imensas transações imobiliárias e que procura um parceiro jurídico para fazer a titulação. E nós fazemos um preço bastante simpático, tão simpático que é ridículo. Naturalmente, se aparecer alguém que faça um preço mais ridículo ainda, é natural que esse cliente saia do nosso âmbito de atuação. Agora, aqui até compreendo, nós estamos a falar de um cliente específico, de uma quantidade que justifica o sacrifício do preço à peça, é um tratamento diferenciado porque a relação contratual também é diferenciada, aí até compreendo. Agora, quando nós aplicamos esta estratégia de preço baixo em toda a linha, aquilo que vamos fazer é atrair um cliente que procura de facto um preço mais baixo e isso vai dificultar bastante a nossa evolução no tipo de clientes. E há clientes que temos que despedir, não há outra forma de ver as coisas. É óbvio que eu também não tenho ilusões aqui. O nosso preço não é uma coisa que nós definimos à entrada da nossa carreira ou dos nossos projetos e que se mantém estanque e só atualiza com base na inflação. É óbvio que quem trabalha numa área de conhecimento como o jurídico, há um efeito de juro composto que nos torna mais valiosos numa fase mais avançada da carreira do que numa fase inicial. Isso é perfeitamente normal, é semelhante à lógica dos salários. Agora, o facto de
eu estar disponível para receber um salário mais baixo no início da minha carreira não significa que o salário baixo vai ser o meu ponto de entrada no mercado. Porque tem que haver um determinado mínimo que eu entendo ser o mínimo justo para aquilo que eu entrego a uma entidade empregadora, e eu não estou disponível para descer daí, porque senão se calhar vou atrair um empregador errado, o empregador que está motivado a pagar baixo porque precisa de mais 2 braços para trabalhar e não mais do que isso. Por isso, a ideia de eu entro no mercado, eu preciso de trabalho, não me consigo distinguir. Nós sabemos também há aqui um impacto histórico na nossa área, que é até 2024 toda a gente estava impedida de fazer marketing ativamente. A minha leitura era diferente relativamente ao marketing de conteúdo, que foi aquilo que nós sempre fizemos e da minha leitura a lei sempre permitiu, mas a partir de abril de 2024 nós passamos a poder ter inclusive um posicionamento com base em anúncios pagos, uma estratégia mais agressiva de angariação de clientela, de prospecção de mercado, prospecção comercial. E bem, na minha opinião, ainda bem que essa parte foi liberalizada, mas independentemente disso, o que é que isto provocou, esta restrição até abril de 2024? Provocou que a mentalidade da maioria de quem tinha escritórios fosse de: eu estou desarmado, eu tenho um escritório, não tenho carteira de clientes, ainda não tenho clientes que possam referenciar-me a outros clientes, por muito que eu faça um bom trabalho, eu tenho que ir lá pelo fator preço. E se eu, não com o objetivo de angariar clientela, mas com o objetivo de garantir que quem me pede um orçamento fica. Portanto, esta é a ideia errada. O que muita gente me diz quando eu digo que um cliente que vem pelo preço vai pelo preço, é que quem tem preços baixos não angaria clientes só por isso. E é um facto, os clientes não vão aparecer só porque nós temos preços baixos, a menos que façamos uma promoção de anúncio ao público, que é isso que não acontece no mercado jurídico. Mas um cliente que me pede um orçamento para um determinado serviço e eu apresento um preço baixo, a probabilidade desse cliente adjudicar é grande. Mas isso leva a situações muito limite. É muito comum nós vermos preços completamente absurdos na nossa área, motivados por diferentes razões, por incapacidade de precificação, por medo de precificar adequadamente, por acreditar, lá está, que o preço baixo me vai garantir uma aceleração na criação de carteira de clientes. E a verdade é que tem que haver um critério de precificação que tem que ter vários pontos fundamentais, vários pontos basilares. Um deles é qual é o valor que eu acrescento ao meu cliente, esse é o mais fundamental. Depois também o meu fator reputacional, o fator de disponibilidade. Naturalmente, se eu tenho menos disponibilidade na minha agenda, o meu preço tem de ser mais caro, porque se eu tenho pouca disponibilidade é porque há muita gente a adjudicar. E se há muita gente a adjudicar é porque há muita gente satisfeita, nomeadamente com o preço. Isso significa que eu tenho margem para conseguir subir o meu preço. E é aqui que eu posso começar a sentir algumas dores. Se o meu ponto de entrada do cliente foi o preço baixo, a médio prazo, quando eu começo a sentir que tenho indisponibilidade de agenda e que posso começar a aumentar o preço porque a minha reputação já o permite, o cliente que chegou pelo preço vai sentir as dores do aumento de preço e vai querer sair. Portanto, esta mentalidade de cliente que chega pelo preço é um cliente que vai ficar, é uma mentalidade assente numa falácia completa. Um cliente que chega pelo preço, sai pelo preço e isso tem em si mesmo um preço a pagar. Por isso, quando precificares os teus serviços, quando tentares definir o valor dos teus honorários, não existindo honorários claros, nem estanques, nem médios, nem coisa que se pareça, cada escritório é um escritório, tenta que esses honorários sejam o mais justos possível. E para fechar este episódio, aqui na PIA nós utilizamos 3 critérios sempre que precificamos algum serviço: responsabilidade, urgência e complexidade. Cada caso é um caso e em função destas 3 desta matriz, com estes 3 pontos basilares, nós conseguimos adaptar a nossa capacidade de precificação. Por isso, lembra-te, o preço baixo atrai o cliente errado e não é de todo o que vai garantir a sustentabilidade do teu escritório.